Olá você que nos segue e que curte os assuntos aqui do canal. Esse canal foi criado na intenção de subsidiar recursos para o lar espiritual Amigos da Longevidade. O objetivo desse espaço é o de abrigar idosos em sua jornada rumo ao plano espiritual de forma calma e tranquila, com dignidade e amor. Mas para isso, necessitamos da sua inscrição, todos os likes possíveis e bastante comentários. Não importa a sua fé dogmática, pois todos vamos ficar velhos e colocados à margem da sociedade. Assim como todos os mestres que já se fizeram presentes entre nós disseram, entre outras palavras, que nunca chegaremos à iluminação se não nos amarmos e praticarmos o bem para com todos. Somos filhos de um único Deus. Vai lá, divulgue o canal, deixe seus likes, façam bastante comentários. O YouTube vai entender que esse canal vale a pena e levará para mais e mais pessoas. Grato por sua atenção e colaboração. Bom dia, amigos internautas, que a paz do Senhor esteja conosco. Hoje, dando continuidade aos textos de Humberto de Campos, do livro Cartas e Crônicas, que é uma parceria entre Chico Xavier e o irmão X, que é Humberto de Campos, nós vamos trabalhar com um elemento que está presente em todos os lares, de uma forma desequilibrada, de uma forma ostensiva em alguns, de uma forma mais discreta em outros lares, mas em todos os lares, em qualquer que seja a classe social, ele se acha presente. Nós estamos falando desse veneno que é livre. Estamos falando do álcool. O álcool, como eu acabei de dizer, ele está presente em todos os lares, porque ele é uma droga livre, liberada, né? Todo mundo pode ter acesso e talvez esse seja o grande problema do álcool. Então, Humberto de Campos nos traz esse texto para que a gente possa refletir sobre o uso, a quantidade, sobre os problemas, os arrastamentos que o álcool nos leva. E aí ele responde a alguém que deve ter perguntado a ele, eu penso que na forma de uma carta, ele dá essa resposta para quem o consultou. E o texto diz assim: pede você que os amigos desencarnados se manifestem a respeito do álcool. Então a gente está entendendo que alguém perguntou e Humberto de Campos está respondendo sobre os arrastamentos do álcool. Então, nessa segunda frase, ele já deixa claro para a gente que o álcool leva a arrastamentos, a quedas, a desarmonias no lar, no trabalho, na vida de um modo geral. E aí ele continua dizendo que é muito difícil enfileirar palavras e definir-lhe a influência. É muito difícil, né, a gente falar sobre o álcool e definir a influência que ele exerce no nosso organismo. E aí ele faz uma comparação, falando da cobra e comparando com o álcool. Ele diz assim: basta lembrar que a cobra, nossa velha conhecida, cujo bote comumente não alcança mais de uma pessoa, é combatida a vara de ferro, porrete, armadilha, borralho, água fervente e boca de fogo, vigiada de perto pela gritaria dos meninos, pela cautela das donas de casa e pela defesa do serviço municipal. Então ele diz que a cobra, que ela é venenosa, todos nós sabemos, muitas delas sim. E as venenosas também são muito difíceis para a gente conviver com elas. E então o que é que a gente faz? Para se livrar da cobra que ataca apenas uma pessoa por vez, a gente
a gente usa porrete, a gente joga água fervente, a gente faz uma série de coisas para se livrar da presença da cobra. Ou quando a gente não consegue, ou quando a gente tem medo, ou quando a gente não quer, a gente apela para o serviço municipal, né? Se não me engano, o CVV, acho que é isso, né? Enfim. Mas ele diz, o álcool, né? Ele estabelece essa comparação entre a cobra e o álcool. A cobra só ataca uma pessoa de cada vez, então ela faz mal a uma pessoa só. Mas o álcool, que destrói milhares de criaturas, é veneno livre, onde quer que vá, e em muitos casos, quando se fantasia de champanhe ou de uísque, chega a ser convidado de honra consagrando eventos sociais. E é isso mesmo, o álcool, ele está presente, como eu disse anteriormente, em todos os lares, sejam lares de um poder aquisitivo muito alto, mediano, pobre, lares paupérrimos, o álcool está presente em todas as suas vertentes, em todas as suas facetas. Como o texto diz, seja ele através de champanhe, aquela champanhe francesa, caríssima, que muitos gostam de se deliciar, que ele venha na forma de uísque também, que muitos gostam também de se deliciar e que também são muito caros. Ele chega a ser convidado de honra nessas mesas, né? Convidado de honra, aonde em eventos de muitas festividades. Então lá está presente o álcool, seja qual a roupagem que ele estiver envergando. Ele escorrega na goela de ministro com a mesma sem cerimônia com que desliza na garganta dos malandros encarapitados na rua. Então, tanto as classes altas, como as médias, como as mais ou menos, como as baixas, em todo lugar o álcool está presente, ou na forma de champanhe, ou de uísque, ou de uma simples cachaçinha, mas ele está lá. O problema não é o uso do álcool, mas o exagero no uso do álcool. Porque quando a gente usa o álcool de forma exagerada, sem controle, a gente acaba tendo comportamentos que não são normais no nosso dia a dia. Então, Humberto de Campos, ele diz assim, que o álcool endoidece artistas notáveis, desfibra o caráter de abnegados pais de família, favorece doenças e engrossa a fila dos manicômios. Quantas famílias já se desfizeram, quantos casamentos já se desfizeram por causa do uso excessivo de álcool? Quantos artistas notáveis perderam os seus sucessos por conta do álcool, do uso indiscriminado do álcool? Quantas doenças, né, o álcool traz para o nosso organismo? Se a gente der uma olhada rápida, a gente vê que o álcool, ele traz problemas para o fígado, problemas para os rins, problemas mentais, problemas estomacais. Então, de um modo geral, o álcool, ele mexe com toda a estrutura do nosso organismo, alterando o nosso humor, desequilibrando as nossas emoções. Então, Humberto de Campos continua, diga isso num banquete de luxo e tudo indica que você, a conselho dos amigos mais generosos, será conduzido ao psiquiatra se não for ao hospício.
Então, se você disser que o álcool é causador de uma série de transtornos na vida das pessoas, você pode ser conduzido ao psiquiatra porque você está doido. O álcool? Não, o álcool é presença livre em todas as festividades, como a gente já disse. Ou então a gente vai parar no hospício porque está muito louco, não está enxergando, não está tendo noção do que está dizendo. Mas Humberto de Campos complementa: ninguém precisa descrever sobre a aguardente. Tenha ela o nome de vodka ou de suco de cana, rum ou conhaque, de vez que as crônicas vivas, escritas por ela mesma, estão nos próprios consumidores, largados à bebedeira, nos crimes que a imprensa reclama, de sensacionalismo, nos ataques da violência nos lares destruídos. Então, de verdade, ninguém precisa escrever a história do álcool ou porque ela se forma por ela mesma, pela mudança de humor, como eu já disse, pela mudança de caráter das pessoas. Muitas vezes a gente tem pais de família que são honrados, que são trabalhadores, que são responsáveis com o seu trabalho, com a sua família. E quando ele passa a beber, eles mudam de personalidade. Quando eles estão sob efeito do álcool, se transformam em outra pessoa. Ah, Edna, mas a gente precisa beber para poder ficar mais alegre, para poder chegar naquela menina que a gente quer, mas que a gente não tem coragem de ir de cara limpa. Então o álcool nos ajuda a isso. A gente, com o álcool, a gente fica mais falante, a gente discursa com mais facilidade. No meu trabalho, a gente dizia que quem bebe fica rico, bonito e cantor. E eu ainda acrescento, e vaidoso. Então, as pessoas que bebem, elas não têm noção mais, que se deixam envolver pelo álcool, elas não têm mais noção da sua personalidade. Elas se tornam ricas, bonitas e cantoras, no entender dela. Por isso que elas discursam, por isso que elas não têm um domínio sobre o álcool. Por isso que elas, muitas vezes, deixam os seus lares destruídos, porque é um pai que chega bêbado dentro de casa, encontra a sua família e, ao invés de harmonizar aquela família, de trazer uma palavra de paz, de carinho, de amor para aquela família, muitas vezes o pai chega quebrando tudo, alcoolizado, impaciente, violento. Ninguém pode falar nada que logo eles têm o seu emocional alterado. Então, é uma pessoa que não deve nunca chegar perto do álcool quem se comporta dessa forma. E aí, continuando o texto de Humberto de Campos, ele diz assim: se comentaristas de semelhantes demolições devem ser chamadas à mesa redonda da opinião pública, é indispensável sejam trazidas as falas às vítimas de espancamento no recinto doméstico. Semana passada eu vi na televisão uma notícia muito triste. 2 amigos de muitos anos, muito amigos. Um matou o outro por causa de discussão, estavam num bar bebendo, começa a falar, começa a discordar, começa a discutir, e aí acabou um matando o outro. Quer dizer, um morreu, o outro foi parar no presídio. Por conta de quê, gente? Por conta de um excesso de álcool. Ah, mas o álcool, ele é livre.
A gente pode beber quanto a gente quiser, mas o álcool é tão danoso quanto a maconha, quanto a, como é que chama? A cocaína e outras tantas drogas ilícitas que existem por aí. O álcool é droga lícita, mas é tão prejudicial quanto as outras. E como será que a doutrina espírita vê essa questão do uso de álcool? Para a doutrina espírita, não importa se seja uma droga livre ou uma droga proibida. Qualquer um é droga. E essa droga afeta o espírito dos encarnados e dos desencarnados. Portanto, para a doutrina espírita, não importa que seja livre ou condenado. O que importa é que ele traz malefícios para o corpo físico e para o corpo espiritual. Então, o álcool afeta os lares, o álcool afeta o trabalho dos médicos. Pense no médico que está ali para salvar a sua vida, um cirurgião que está ali para salvar a sua vida, mas a mão dele treme no momento preciso, que deveria ser preciso, por conta do álcool. Quando os médicos eles têm que aliviar o sofrimento dos pacientes, eles acabam, talvez, trazendo mais sofrimento para esse paciente por conta daquilo que a gente chama de erros médicos. E os erros médicos cometidos por excesso de álcool. Então, Humberto continua. Qual? Não acredite nas pobres inteligências desencarnadas. Possamos grafar com mais vigor nos efeitos da calamidade terrível que ocorre de copinho em copinho. É por isso, talvez, que as tragédias do alcoolismo são quase sempre tratadas a estilete de sarcasmo. E creia você que a ironia vem de longe. Então a gente vê tantas piadas, tantos arremedos, tantas críticas de quem toma o álcool e de quem, numa posição de liberto do álcool, se comporta de uma forma e de outra posição se comporta, serve de sarcasmo, serve de piada, serve de graça para poder, para a humanidade que não entra nessa história de se enveredar pelo mundo do alcoolismo. E aí Humberto de Campos nos traz uma história, né, que é do folclore israelita, que ela é usada em vários países do mundo. E essa história diz o seguinte, que Noé, lembra de Noé? Aquele da arca, que ele, quando vinha o dilúvio, ele colocou na arca um casal de cada espécie de animal para poder não perder as espécies. E aí, depois que a água do dilúvio baixou e que a terra foi ficando menos umedecida, ele resolveu fazer uma vinha, né? Uma plantação, uma área para plantação. Quando lhe apareceu o espírito das trevas perguntando insolente:
que deseja levantar agora? Ele respondeu, uma vinha. Respondeu o ancião sereno, quer dizer, respondeu Noé. O sinistro visitante indagou quanto aos frutos esperados da plantação. Então, ele já estava de olho naquela plantação de Noé e queria saber o que era que Noé ia plantar naquela área que ele estava cultivando. Aí Noé respondeu, sim, esclareceu o bondoso velho, serão frutos doces e capitosos. As criaturas poderão deliciar-se com eles em qualquer tempo depois de colhidos. Além disso, fornecerão um milagroso caldo que se transformará facilmente em vinho, saboroso elixir capaz de adormecê-las em suaves delírios de felicidade e repouso. Olha que maravilha. Então ele estava ali, Noé estava ali tratando aquele terreno para construir uma vinha onde ele plantaria alimentos e onde ele plantaria também a videira, né, que é a árvore de onde se retira o fruto para fabricar o vinho. E ele diz que esses frutos são saborosos e que esses frutos podem levar ao delírio de felicidade e de repouso. Então, o que é que acontece? O espírito do mal logo se interessou por isso e ele disse, exijo sociedade nessa lavoura, gritou Satanás arrogante. Noé submisso concordou sem restrição e o gênio do mal encarregou-se de regar a terra e adubá-la para o justo cultivo. Então ele viu que ali tinha uma forma dele poder mudar toda a perspectiva das pessoas que iam usar daquele vinho, que ia colher naquela vinha. Então seria uma forma dele interferir na vida dessas pessoas. E aí, na questão 495, eu acho, se eu não estou enganada, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos interferem em nossa vida, em nossos pensamentos e em nossas atitudes. Os espíritos respondem muito mais do que a gente imagina. Então, muito mais do que a gente imagina, aquele espírito do mal estava pensando em interferir na vida daqueles que gostam de usar o álcool. E aí, logo após a intenção de exaltar a crueldade, o parceiro maligno retirou 4 animais da arca enorme e passou a fazer a adubagem à rega com a saliva do bode, com o sangue do leão, com a gordura do porco e com o excremento do macaco. Então, gente, isso é uma lenda, mas observe que quando a pessoa está muito alcoolizada, a pessoa não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. Ela anda trocando as pernas, batendo uma perna na outra sem se equilibrar. Ela fica valente. Como eu tinha dito anteriormente, ela fica rica, bonita, cantora e fica valente tanto quanto o leão que adubou aquela terra. E ela fica fazendo idiotices mímicas, se comportando como se fosse um macaco. Se comportando como se fosse um macaco. Agora pense bem. Um chefe de uma grande empresa, sério, trabalhador, cumpridor de horário, que quando se entorpece de álcool age como um macaco, trejeitos, trocando pernas. Se torna valente. Eu conheci na minha terra um rapaz que era muito lindo mesmo.
Ele trabalhava na Petrobras. Mas ele era alcoólatra. E, vez por outra, ele era encontrado na calçada, largado, alcoolizado. Então, esse rapaz, ele tinha um bom emprego, mas naturalmente que com o andar da carruagem ele ia perder o emprego dele, porque a empresa que ele trabalhava, que era a Petrobras, certamente não ia suportar faltas ao trabalho, né, mudanças de humor, as críticas, a irresponsabilidade e um beberrão que caía na calçada. Então é para a gente ver quanto que o álcool é maléfico para o nosso organismo, para a nossa saúde física e mental. Às vezes, a gente começa com um copinho, uma tacinha, de copo em copo, de tacinha em tacinha, um golezinho. Ah não, eu só vou tomar um golinho. Mas eu paro de beber na hora que eu quiser. Lê do engano. Às vezes a gente já está tão tomado pelo álcool, tão dependente dele, que a gente não sabe mais como se libertar dele. Como eu estava dizendo, vai tomando um copinho hoje, um copinho amanhã, e isso vai não crescendo, quando a gente vê, a gente não tem mais domínio sobre ele. É ele que nos domina. Mas isso que Humberto de Campos acabou de falar é a lenda, né? É uma história, ela não é verídica. E aí ele diz: entretanto, nós, meus amigos, integrados no conhecimento da reencarnação, estamos cientes de que o álcool, intoxicando temporariamente o corpo espiritual, arroja a mente humana em primitivos estados vibratórios, detendo-a de maneira anormal na condição de qualquer bicho. Então, a gente vai passando de encarnação em encarnação, tentando combater essa tendência ao alcoolismo que tem dentro de nós. Mas se a gente não faz nada para se livrar disso, por exemplo, se a gente não tem uma boa leitura, se a gente não vê filmes interessantes, se a gente não participa de nenhum grupo religioso, seja ele espírita ou não, se a gente não aproveita o nosso tempo livre para fazer uma visita aos hospitais, aos presídios, enfim, se a gente não faz nada para fortalecer o nosso espírito, não adianta a gente encarnar e reencarnar, encarnar e reencarnar, porque a gente vai acabar se comportando como qualquer bicho, daqueles que a gente falou anteriormente, fazendo as meninices do macaco, agindo, se achando forte como o leão. Então, meus amigos, o conselho que eu quero deixar para vocês hoje é que, se você não pode tomar o primeiro gole, não comece. Não comece, porque se você começa, você vai perder o senso da normalidade, o senso da realidade, o senso do cumprimento dos seus deveres. Mas, Edna, eu só tomo um pouquinho. Tem gente que toma um pouquinho como eu e não acontece nada. E tem gente que enche a cara. Por que isso acontece? Sabe por quê? Porque de encarnação nas encarnações, você já trouxe isso no seu organismo. As encarnações, as reencarnações são para você tratar essa fragilidade que você já traz no seu organismo. Ele já está incrustado no seu perispírito.
Então você não pode chegar perto de uma gota de álcool, porque se você chegar perto, você perde o controle. É o que acontece com os alcoólatras, as outras pessoas que não têm essa tendência gravada no seu perispírito, já vindo de outras vidas, eles podem tomar a quantidade de álcool que for não necessária, mas a quantidade de álcool que o seu organismo já está acostumado, já aguenta, já suporta, outros não. Então, se você tomou uma dose de álcool e você viu que o seu organismo não suportou, não tome a segunda, porque você sabe que você vai cair em desregramentos, como a gente falou no início. Era essa mensagem que eu queria trazer para hoje, era essa mensagem que o Humberto de Campos está trazendo para nós, e espero que tenhamos contribuído, que tenhamos deixado um alerta no seu subconsciente ou no seu consciente, para que você se afaste de algo. Como eu já disse, tudo que acontece de ruim na nossa vida vem do álcool. É uma briga de trânsito, é uma briga dentro de casa, é uma desarmonia no lar, é uma perda do seu emprego. Tudo isso, na maioria das vezes, vem por conta do álcool. Pense nisso e mude o seu jeito de pensar e de agir. Muita paz.